Então, hoje eu vou apresentar para vocês aí a parte introdutória, né, dos testes laboratoriais, então, para o coronavírus, para a doença Covid-19. Então, eu sou a professora Patrícia Muriel, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp. Então, quais os testes que temos hoje, os que são mais comentados, os que estão validados aí pela nossa agência, né, pela Anvisa? Hoje nós temos dois testes principais. O primeiro teste é aquele que detecta o vírus e o segundo teste é aquele que detecta anticorpos. O teste que detecta o vírus, ele é realizado pela metodologia de PCR em tempo real e os testes que detectam anticorpos, a gente tem três testes aí sendo utilizados, né? Então, a gente tem o teste rápido, a gente tem o CLIA e o ELISA. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí a característica de cada teste, para a gente poder dar base para as discussões durante essa nossa conversa. Nós vamos então começar falando sobre qual é o período ideal para cada tipo de teste. Então, esse gráfico aqui abaixo vai mostrar um pouco sobre isso. Nós temos aqui no eixo X os dias desde o início dos sintomas e no eixo Y a concentração de cada um dos parâmetros. Então, a gente observa aí no dia zero, né, de início de sintomas, né, no primeiro dia do início dos sintomas, que você começa a aumentar a carga viral desse paciente. O que tem sido visto é que o ideal dessa coleta é mais ou menos após o segundo dia de sintomas, onde essa carga viral já está elevando e ficando maior. Aqui está o resultado principal. Até mais ou menos o quinto dia de sintoma, ok? Ah, então eu não tenho vírus no começo, né, do sintoma? Não, tem vírus, mas a concentração viral, né, da carga viral é muito baixa. Com isso, o limite de detecção do método, né, não é atingido, então a gente não consegue a positividade. Por isso, o tempo aqui nessa detecção da carga viral é extremamente importante. Chegando ao sétimo dia, essa carga viral praticamente cai, né, chegando a níveis muito baixos, e com isso fazendo a sensibilidade do método não detectar. Tem alguns, é claro que isso não é padrão 100% para todas as pessoas, para todos os pacientes, tem algum que isso acaba aumentando, né? Tem outros que diminui. Inclusive tem algumas discussões que tem pessoas, mesmo que depois de 20 dias de início de sintoma, acaba tendo positividade no PCR. O que ainda a gente não sabe se realmente é um RNA viral infectante ou só fragmentos, né, virais, mas o que se pede então é do segundo ao quinto dia, que seria o melhor período para a gente fazer a detecção aguda e de carga viral aí desse paciente, da positividade da infecção. Após o sétimo dia, então, a gente vai ter a produção dos anticorpos, né, o IgM e o IgG. Lembrando que o IgM é um anticorpo de fase aguda e o IgG, desculpa, é um anticorpo mais de fase crônica, né? Então, o IgM tem uma subida mais rápida, né? Um período anterior ao IgG. Mas o que a gente recomenda é que o teste de anticorpos, né? A sorologia chamada, seja realizado após o 14º dia de sintoma, porque antes a concentração pode estar muito baixa e não ser detectado também. Bom, vamos falar primeiramente então da detecção, né, viral, ou seja, da infecção ativa, cujo padrão ouro então é o PCR em tempo real. Então é realizado primeiramente uma coleta desse paciente, onde normalmente a coleta é de nasofaringe ou orofaringe. Essa amostra então vai passar por uma extração de RNA e posteriormente uma transcrição reversa, indo então para a detecção, né, pelo PCR e posteriormente a análise dos dados. Eu coloquei um estudo aqui para vocês que avaliou a sensibilidade
250 pacientes, né, com várias amostras, onde ele mostrou que a melhor sensibilidade é com o lavado broncoalveolar e que o suave nasal e o suave de orofaringe teria baixa sensibilidade, mesmo sendo coletado corretamente e no tempo adequado. Outros estudos têm mostrado, né, que dependendo do método, essa sensibilidade aí pode ser aumentada. Bom, então o objetivo do teste, né, do PCR vai ser identificar o genoma viral na amostra do paciente, né, e o que se procura são os genes relativos a proteínas. Então a gente vê aqui nesse slide os genes que têm sido utilizados para fazer essa pesquisa. A gente tem o ORF1AB, o RDRP, que é relativo, então, a RNA polimerase dependente de RNA, e os genes relativos à codificação das proteínas S, que é a proteína da espícula, a proteína E, que é a proteína do envelope, e a proteína M, que é a proteína da membrana, e a proteína N, que é a proteína do capsídeo. Já existem vários protocolos, né, utilizando essas proteínas. Só para vocês terem uma ideia aí, os 3 mais utilizados são esses que eu demonstro aqui para vocês, do CDC dos Estados Unidos, onde ele faz 3 ensaios para a proteína N, com 3 primers diferentes. O CDC da China, onde eles procuram a proteína N, né, o gene codificador da proteína N, o ORF1AP. E da OMS, que segue o protocolo alemão, que a gente tem, então, a pesquisa, né, do gene relativo à codificação da proteína E, da proteína N e do RT-RP-SARS. Então, analisando os dados do PCR, né, um PCR positivo vai significar que no momento da coleta eu tinha presença de RNA viral, podendo então estar com a doença e estar transmitindo para outras pessoas. O negativo, ele demonstra que no momento da coleta não tem RNA viral detectável, ou seja, eu posso ter feito a coleta no primeiro dia de sintoma, então a quantidade de vírus é muito baixa para a sensibilidade do aparelho, ou mesmo eu posso nunca ter tido contato com o vírus, ou até mesmo já ter tido a infecção e não ter mais o vírus. Aí, neste caso de ter tido a infecção e não ter mais o vírus, a gente passa então para as pesquisas, né, dos anticorpos. Então, quando a gente fala em detectar anticorpos, a gente vai procurar aí principalmente os anticorpos IgM e IgG. Já tem também pesquisa do anticorpo IgA, mas os mais comuns é a pesquisa de IgG e IgM. Né? Como eu falei anteriormente no timeline aqui, esses anticorpos começam a ser produzidos a partir do 7º dia e o ideal é que fosse então feita a coleta, né, a partir do 14º dia aí, devido à sensibilidade dos métodos e o aumento nessa produção. Então, nós temos para detecção de anticorpos 2 testes principais, né, todos à base de imunológico, mas o primeiro é um teste rápido por imunocromatografia, que é feito aí em sangue total. E o segundo, que eu caracterizei como segundo, são testes imunológicos, que não são testes rápidos, com detecção enzimática, que é o ELISA, ou por quimiluminescência, que é o CLIA, ou até mesmo por fluorescência. Então, começando aí pelo teste rápido, a gente tem no teste rápido aí um cassete, né? Aonde a gente tem uma base absorvente que vai ser, então, fixada nessa base anticorpos anti-IgM humano, anti-IgG humano e anti-IgG de coelho, que é o controle. Você coloca a amostra do paciente no orifício, isso vai fazer uma corrida cromatográfica. E nesse segundo orifício aqui, nós vamos ter o reagente com conjugado, né, o antígeno conjugado com o corante, onde esse antígeno é específico aí para o COVID, e também o anticorpo IgG de coelho
conjugado com o corante. Durante a corrida cromatográfica vai formar imunocomplexos, na presença de IgM anti-Covid você vai ter então a visualização da linha de IgM, na presença de IgG anti-Covid você vai ter a visualização da linha de IgG e essa linha de controle tem que sempre dar positiva, não dando positivo o teste não está adequado. A vantagem desse teste é que ele é rápido, né, de 15 a 30 minutos, mas a sensibilidade ainda é muito baixa. Então aqui ao lado a gente vê aí os resultados possíveis, onde sempre a linha controle tem que estar presente, só IgM positivo, só IgG positivo e os dois positivos. O segundo teste, né, é o teste de ELISA, que também é uma coleta de sangue, onde a gente separa plasma ou soro. Como funciona esse teste, então? Né? A gente vai detectar os anticorpos específicos no plasma dessa pessoa, o IgG ou IgM. Então, a gente vai ter aqui, ligada a uma placa, o antígeno, né? Faz uma reação simples de ligação de antígeno-anticorpo. Posteriormente, coloca-se um anticorpo ligado a uma enzima, anti-IgG ou anti-IgM, dependendo aí do que, qual você está querendo detectar, e aí dá uma coloração. Sendo positivo, né, você tem então a presença desses anticorpos no plasma da pessoa. Esse teste demora mais ou menos 2 horas. O terceiro aí que a gente tem então é o CLIA, que é por detecção de quimiluminescência. E a base desse método, então, a gente tem uma esfera magnética, né, que foi revestida com um antígeno específico, no caso, um antígeno específico para o SARS-CoV-2. É interessante falar aqui desse antígeno específico, que aqui, tanto aqui como no ELISA, que eu falei no slide anterior, é usado diferentes antígenos. Então, pode ser proteína S, pode ser proteína N, pode ser o vírus inteiro. E dependendo do que você usar como antígeno, também a sensibilidade e especificidade muda, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter essa esfera aí com o antígeno, a gente coloca a amostra, se a gente tiver o IgG, o IgM, né, o antígeno, esse vai fazer a ligação, posteriormente a gente coloca um anticorpo anti-IgG ou anti-IgM, já marcado com isoluminol ou luminol, e aí depois a gente faz então a emissão de luz disso, né, colocando aí um reagente, normalmente peróxido de hidrogênio, e aí tem uma emissão de luz. Esse teste demora mais ou menos 2 horas. Já tem testes também no mercado de imunofluorescência, tá? Por detecção dos anticorpos por imunofluorescência. Então, qual vai ser os resultados aí, né? Dando positivo, isso significa que eu tive contato com o vírus, não dá para saber se eu estou ainda com o vírus, porque para isso eu precisaria fazer um RT-PCR. Dando negativo significa que eu não tive contato com o vírus ou ainda não deu tempo de eu produzir esses anticorpos, né? Ou seja, eu estou numa infecção ativa e não deu tempo de produzir esses anticorpos. Ou até mesmo dá negativo, mas por falta de sensibilidade do método. Em relação à sensibilidade desses métodos, eu peguei aqui para vocês uma publicação, né, que é uma revisão sistemática com uma meta-análise, que estudou 40 estudos, mais ou menos 20 mil testes, e comparou o ELISA com o teste rápido e com o teste por detecção de quimiluminescência. E quais foram os resultados, então? Quando a gente observa aí pacientes com COVID, a gente vê os falsos negativos. O ELISA dá 16% de falso negativo, o teste rápido 34% de falso negativo
e o de quimiluminescência 2% de falso negativo. Então a gente observa que o teste rápido ele tem uma baixa sensibilidade, porque apesar da pessoa ter esses anticorpos, ela dá negativo em 34% das vezes. O melhor teste, então, ou seja, que tem menos falsos negativos, é o de quimiluminescência. Já quando a gente observa em relação a negativos, né, pacientes negativos, ou seja, falsos positivos, a gente observa que os três métodos eles têm praticamente a mesma sensibilidade em relação aos falsos positivos. O que a gente fecha aqui, né? Que o melhor teste aí, então, em relação à sensibilidade, que tem pouco falso positivo e pouco falso negativo, seria o CLIA. Aqui eu mostro para vocês, né, que a Anvisa, na verdade, tem soltado documentos em relação à especificidade e sensibilidade desses testes. Então, a gente pode consultar esses documentos lá no site da Anvisa, aonde ele vai mostrar aí a acurácia dos testes, não só do RT-PCR, mas também dos testes para detecção de anticorpos. Então, o que a ciência tem procurado, né? Como eu falei para vocês, hoje a gente tem, então, o RT-PCR para detecção do vírus, como padrão ouro, e a gente tem testes para detecção de anticorpos, como o ELISA, o teste rápido de quimiluminescência e fluorescência. Os pesquisadores têm buscado novos testes, como outros testes para detecção de anticorpos, detecção de células imunes específicas, e detecção, né, utilizando metabolômica e proteômica, buscando então testes com uma maior sensibilidade, uma maior especificidade, que sejam mais rápidos, que não dependam do período da infecção, né, para ser positivo e que tenham um menor custo. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, né? E deixar aqui para vocês o meu e-mail e o Instagram e o YouTube aí do meu laboratório dentro da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, que é o Laboratório de Farmácia Clínica. Mais uma vez, obrigada.